Nosso amigo Arun Sundararajan faz a opção por capitalismo de multidão. Eu quase tenho certeza que, pelo que ele falou ali no início, ele gostaria de dar o título do livro Capitalismo das Multidões. E acho que foi convencido a botar a economia compartilhada por uma questão de marketing. É a impressão que eu tenho. E ele vai, depois de um tempo, quando eu vou entrando mais lá dentro no livro, ele vai falando de capitalismo das multidões. E aí, é uma coisa que a gente tem que se colocar, porque quando a pessoa define um conceito, esse conceito, a primeira coisa que você deve se perguntar é: eu vou adotar esse conceito, sim ou não? E esse conceito, ele vai ajudar ou atrapalhar na direção de agir diante do digital, na compreensão e na ação? Porque as pessoas acham que conceitos são neutros. Então, por exemplo, quando eu fui fazer a minha tese de doutorado, e aí eu comecei a ler, 98% das teses que você lia, mestrado, doutorado, começava assim: já que estamos na sociedade da informação e do conhecimento, na sociedade da informação e do conhecimento, quer dizer, alguém sugeriu o conceito da sociedade da informação e do conhecimento, aquilo massificou, pulverizou, e aí você se pergunta: é um bom conceito? É um bom conceito ou não? E o que é um bom conceito? Então tem alguns critérios para a gente trabalhar com conceitos, para a gente poder dizer: não, esse conceito aqui é um conceito que eu vou pegar porque vai me ajudar a explicar, agir e pensar melhor. E quando você tem um conceito que não te ajuda, ele vai te atrapalhar. Então, se eu digo assim, capitalismo das multidões, e lá pelas tantas o Arun vai dizer que agora a gente está saindo do capitalismo das organizações e entrando no capitalismo das multidões, né? E aí você diz assim: aonde está o capitalismo das multidões? Se todas as atividades que são feitas hoje na sociedade têm por trás uma organização, né? Mesmo que se você diga lá que o Bitcoin ou o blockchain, sempre tem alguém que intermedia aquela comunidade, alguém cria aquela comunidade, né? Então você poderia, digamos, falar, né, de um aumento da taxa de descentralização, um aumento de participação das multidões, né? Isso vem também daquela ideia de sabedoria das multidões, vem um pouco por aí. E aí, isso é um bom conceito? É um conceito que explica bem? Na minha opinião, não, porque a primeira coisa que você tem que fazer o contraponto é sociedade do conhecimento. Vamos trabalhar. Se a gente está vivendo a sociedade do conhecimento e a gente vai comparar, vai fazer o contraponto com que sociedade? Então, antes do século XXI, nós tínhamos a sociedade do desconhecimento e agora nós temos a sociedade do conhecimento. Aí você fala: não, depois é uma metáfora. É uma metáfora. Então, se é uma metáfora, não é um conceito. Porque se você vai usar isso numa tese e tal, se você vai botar isso num livro, tem que ser uma coisa que vai ajudar você a precisar exatamente o que você está falando. E aí tem aquela coisa dos dois atributos, né? Dos dois substantivos. Sociedade é um substantivo, conhecimento é um substantivo. Se você junta dois substantivos, você não tem um atributo, você tem a descrição de algo. Chuva molhada, né? Céu azul. Então, aquilo já é um atributo da essência. Toda sociedade é do conhecimento. Toda sociedade é da informação. Não existe sociedade que não tem informação e conhecimento. Então,
você teria que dizer algo mais. Sociedade da informação digital, sociedade do conhecimento digital, sociedade do conhecimento analógico. Então, o que mudou de um lado para o outro? É o analógico para o digital. Então, você está usando como parâmetro de mudança a mídia. E aí, como você não tem parâmetro, você vai criando esses conceitos vazios que aí mais atrapalham que ajudam. Pega aí. Capitalismo das multidões. Então as multidões agora elas dominam o novo sistema capitalista. Então dá a impressão de que a gente não tem mais a intermediação das organizações. O que a gente tem são novas organizações. E o livro fala disso o tempo todo. Ele fala do Uber, fala do Airbnb. E aquilo é o quê? São organizações. E isso, na verdade, é o epicentro do livro. Se você entrar mais adiante, só se fala de capitalismo das multidões. É a tese central desse cara. Que a gente está vivendo o capitalismo das multidões. E aí você vai mais fundo no conceito, e esse conceito não se sustenta. Então o Arun, ele vai fazendo assim, ele vai levantando as coisas, ele vai dando informação, que eu falei, né? Ele vai descrevendo, não vai explicando. Aí você vai pegar, alguém vai dizer assim, não, eu gostei desse conceito capitalismo das multidões. Aí você pega, aí você vai para um determinado lugar. Se tiver um carinha mais esperto, vai levantar o dedo e falar, tá, se isso aqui é o capitalismo das multidões, né? O que veio antes? Era o capitalismo aí ele diz, capitalismo das organizações. Então agora não tem mais organização? A tendência é não ter mais. Então ele poderia dizer, estamos indo para um capitalismo, o capitalismo blockchain, em que a gente não teremos mais organizações. Então ele teria que explicar isso, né? Que a gente estaria indo, mas no momento não está, porque não existe nada, 99% das coisas estão assim. E mesmo as coisas compartilhadas, que a gente poderia compartilhar uma coisa com as outras, né? A gente não pode dizer nem que isso é capitalismo. Isso são aquelas coisas que acontecem na sociedade o tempo todo, sempre aconteceram. Eu vou lá num brechó e dou as roupas, etc, etc. Então isso é a generosidade das multidões, que sempre aconteceu. É a digitalização da generosidade, do altruísmo. É a digitalização do altruísmo saudável, né? Que eu dou voluntariamente. O que vocês dizem? Bom, se você quer participar das leituras bimodais, me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Depois, quero participar das leituras bimodais.